Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Pontinhos do Moro. Eu sou o Matheus e hoje, pessoal, esse vídeo é para aquelas pessoas que estão travadas no anel mágico e nos aumentos iniciais do seu amigurumi. Bom, pessoal, eu tenho recebido inúmeras mensagens, inúmeros comentários nos vídeos de pessoas que fazem amigurumi e estão no nível básico. Logo, os meus vídeos tutoriais, eles são para pessoas que já têm um conhecimento assim bem grande, né, da técnica e conseguem fazer, né, de forma mais tranquila, não precisando assim de uma pessoa no seu lado ou de tanta atenção, né, se surge alguma dúvida, enfim, consegue desenvolver com mais tranquilidade a técnica. Então, eu resolvi gravar uma série de vídeos, não serão vídeos longos, tá? Serão vídeos curtos, ensinando, né, alguns macetes que eu uso para estar fazendo as minhas peças em amigurumi. Eu poderia, claro, estar fazendo hoje um tutorial pago, mas eu pensei não. Eu tenho muitos inscritos no canal do YouTube e eu vou continuar com eles e vou fazer alguns vídeos, né, para ajudar o pessoal do nível básico aqui no amigurumi, certo? Então, na sequência, nós vamos dar início à nossa aula de hoje, lembrando que nós vamos falar do anel mágico, né, que tem muita gente travada no anel mágico, e dos aumentos iniciais, certo? Para a nossa aula de hoje, nós vamos utilizar agulhas de 4 milímetros ou 4 milímetros e meio, certo? E eu vou estar utilizando o fio Max Amigurumi da Círculo, tá? O fio Max Amigurumi da Círculo, ele é um fio que se aproxima ao fio 8. Ele é um pouco mais fino que o fio 8, mas ele é mais aproximado ao 8 do que aproximado ao 6, certo? Então, se vocês tiverem fios 6 ou 8, vocês podem estar utilizando a agulha número 4 ou a 4,5, adaptando quanto à tensão do ponto de cada um. Na sequência, eu volto com vocês para nós darmos início, então, ao nosso destravamento do anel mágico e dos aumentos iniciais do amigurumi. Bom, pessoal, você que acompanhou o início da nossa aula já deve ter visto que eu tenho aqui um E, certo? Eu fiz aqui um Ezinho com o nosso fio Max Amigurumi. E a forma de fazer o nosso anel mágico com o formato do E é a forma mais fácil que vocês vão encontrar para iniciar os seus trabalhos. O que eu tenho aqui? Eu tenho a ponta que sobra e a ponta que vem do novelo. Vejam que a ponta que sobra, ela vem por baixo da ponta que vem do novelo, ó. Então é este o formato que nós temos que ter aqui. Logicamente, este formato de anel mágico é para pessoas destras, tá? Para pessoas canhotas tem outros princípios, outras formas de fazer, tá? Porque uma pessoa canhota vê, né, as coisas dentro do crochê, principalmente de uma forma totalmente diferente que uma pessoa destra, ok? Qual vai ser o próximo passo depois que nós montamos o nosso E inicial, o nosso anel mágico? Nós vamos prender ele para colocar os pontos no anel mágico, ok? Eu, com a agulha na mão direita, vou entrar, ó, dentro do meu anel mágico e vou sair aqui, ó, tá vendo? Em direção ao meu fio que vem do novelo. Automaticamente eu levanto um pouquinho. Claro que isso depois, com o tempo, a gente faz mais rápido, mas agora a gente tem que fazer o passo a passo para vocês entenderem como é que funciona. Eu levanto um pouquinho e trago o fio que vem do novelo para cima da minha agulha, ó, laçando ela. Deste jeito. Agora eu seguro isso aqui, ó,
e trago essa laçadinha que eu dei aqui na minha agulha para dentro do meu anel mágico, ó. Deste jeito. E agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que prender. Então eu vou lá no meu fio que vem do novelo, laço a minha agulha e faço uma correntinha, prendendo o meu anel mágico. Deste jeito. Essa é a forma mais fácil que vocês vão encontrar para fazer o anel mágico de vocês. Já deixo dito também que existem várias outras formas de se fazer o anel mágico, mas cada um vai se adaptar, né, com o que for melhor para cada um, ok? O próximo passo, que muitas pessoas têm dúvida, é de iniciar os pontos baixos no anel mágico, ok? O que nós temos que levar em consideração aqui? Se eu vou iniciar um trabalho em ponto baixo, eu não preciso fazer correntinhas de início. Essa aqui que nós fizemos para travar o anel mágico já serve. Então nós podemos automaticamente ir trabalhando pontos baixos aqui sem a necessidade de correntinhas auxiliares. Logo, se você estiver fazendo uma peça com ponto alto, você deve subir aí as suas correntinhas, né, para dar a altura do seu primeiro ponto, ok? No meu caso, como nós vamos trabalhar os pontos baixos, né, que é o princípio do amigurumi, nós vamos desmanchar essas duas correntinhas e vamos deixar somente aquela primeira que nós fizemos para fechar o nosso anel mágico. Bom, outro princípio que nós temos que levar em conta é que vocês estão vendo que eu tenho aqui dois fios entrelaçados, né? Fora esse que está vindo do novelo. Os pontos baixos, eles terão que pegar esses dois fios juntos, sempre, até o final. Por quê? Porque é aqui que está o mecanismo, ó, de puxar e fechar o nosso anel mágico por completo, para não ficar aquele buraquinho chato que fica quando a gente faz com correntinhas, né? E tem muita gente que faz ainda o amigurumi com correntinhas e fica aparecendo aquele buraquinho feio, né? E quando você vai vender o seu trabalho, a pessoa, né, acaba até pedindo um desconto, porque vê que tá diferente, não tá certo, tá? Então, a forma correta de começar o amigurumi é com o anel mágico, ok? Então, como é que nós vamos fazer os nossos pontos baixos aqui, Matheus? Eu vou pegar a minha agulha, introduzo no meio do meu anel, ó, vejam que eu entro no anel e tenho, ó, em cima da minha agulha os dois fios, tá? Os dois fios. E eu vou lá no meu fio que vem do novelo e vou buscar uma laçadinha e passo por dentro do anel e faço o meu ponto baixo. E olha que interessante. Estes dois fiozinhos do anel vão ficando por dentro dos meus pontos baixos. Eu entro no anel, puxo uma laçadinha, tenho duas na agulha, laço novamente e fecho o meu ponto. Os dois fiozinhos vão ficando dentro do meu anel, dentro dos meus pontos baixos. E é isso que a gente precisa, certo? Então aqui vocês vão vendo, né, que vai se formando aqui os nossos primeiros pontinhos no anel mágico. Bom, para quem já sabe fazer o amigurumi, já está careca de saber que nós iniciamos sempre com 6 pontos baixos, tá? O padrão é iniciar com 6 pontos baixos no anel mágico. Logo, se a sua receita está pedindo para iniciar com 3, com 4, com 5, sigam a receita. Porque depois, normalmente, os aumentos serão múltiplos daquele número que vocês colocaram dentro do anel. Mas isso nós vamos falar daqui a pouquinho. Eu já tenho 3 pontos, ó, 1, 2, 3. Agora eu vou colocar mais 3 pontinhos. 1, 2
3. Eu já tenho os meus 6 pontos no meu anel mágico. O que eu vou fazer agora, Matheus? Eu vou pegar essa pontinha que tá aqui, ó, e vou puxar ela. Que o meu anel mágico vai se fechar. E é o que nós precisamos. Que isso aqui, ó, fique fechadinho. Ok? Agora, para iniciar a volta seguinte, eu preciso colocar o marcador? Depende. Depende do seu nível de percepção, do que você está fazendo. Se você é aquela pessoa que se embaralha com os olhos em coisas pequenas, usa óculos, enfim, se perde muito fácil, coloca o marcadorzinho no primeiro ponto para facilitar, né, a contagem das carreiras e dos aumentos. Mas se você é aquela pessoa que já tem, né, uma destreza maior assim, quanto a aumentos e carreiras, tranquilo, não precisa de marcador, tá? Então, qual que vai ser o próximo passo? Tá aqui o meu primeiro ponto baixo, ó, da carreira que nós fizemos. Onde está o problema que eu vejo em muitos trabalhos em amigurumi? As pessoas trazem um princípio do crochê tradicional para o amigurumi. E é uma coisa que não pode acontecer. O acabamento não vai ficar legal, que é o ponto baixíssimo. O que elas fazem? Elas fazem os 6 pontos baixos no anel mágico, né? Chegam aqui nesse ponto baixo, enfia a agulha ali dentro, faz um ponto baixíssimo, sobe uma correntinha e inicia a carreira seguinte. Isso está errado. Matheus, por que está errado? Porque no amigurumi não existe fechamento de carreira. Nós trabalhamos em espiral, certo? Por isso que nós usamos o marcador. Porque nós trabalhamos em espiral, então não existe a necessidade de fechamento de carreira, tá? O interessante do amigurumi é isso. A gente nunca vê onde nós começamos e onde nós terminamos. Entendem essa parte? Então nós não podemos fazer esse fechamento de carreira. Porque se nós fizermos, vai ficar uma marquinha aqui, né? Nada invisível, ela vai ficar totalmente nítida, né? E não vai ficar um trabalho tão bonito, tão agradável, né? Então, um outro princípio, não fechem a sua carreira. Nós vamos desmanchar esse ponto baixíssimo. E o que nós vamos fazer, Matheus, então, para iniciar a nossa carreira? Nós vamos direto no primeiro ponto e iniciar a carreira seguinte, com o que se pede. Ou seja, se na primeira volta eu fiz 6 pontos, na carreira seguinte, normalmente vai me pedir para fazer 6 aumentos. Então eu venho no meu primeiro pontinho e direto nele eu já faço aqui um aumento. Eu entro aqui, ó, faço um pontinho e mais um pontinho. Eu não precisei fazer o fechamento de carreira, porque como nós estamos trabalhando em espiral, as carreiras acontecem de forma automática, ok? Então, o padrão da carreira seguinte, da carreira número 2, serão 6 aumentos. Nós vamos trabalhar 2 pontos para cada ponto que nós temos da carreira de base. Ou seja, se nós temos 6 pontos, nós vamos fazer 6 aumentos e vamos ficar com 12 pontos. Se nós temos 5, nós vamos fazer 5 aumentos e assim sucessivamente. Dependendo da quantidade de pontos que vocês têm no início, né, é a quantidade de aumentos que vocês vão fazer, tá? Mas sempre lembrem que tem que seguir a receita, tá? Façam o que está na receita. Cheguei aqui no meu último aumento. Vejam que agora, como eu iniciei um trabalho em espiral, eu já posso apertar mais o meu anel mágico, tá? Eu nunca vou precisar fechar a minha carreira. Eu só vou trabalhando as carreiras como vai pedindo na receita e vai acontecendo.
Não existe a necessidade de fazer um fechamento de carreira, ok? Então, pessoal, chegando aqui na nossa segunda volta, com ela finalizada, tá? 6 aumentos, o padrão da volta seguinte normalmente vai ser de um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Muitas receitas deixam dúvidas quanto às repetições de aumentos, ok? Então é sempre bom vocês levarem em consideração que serão múltiplos de 6, intercalados por uma quantidade X de pontos. No caso, na terceira volta, nós vamos trabalhar um ponto baixo, sozinho neste ponto, e no segundo, um aumento. Lá na receita vai aparecer só isso, um ponto baixo e um aumento. E entre parênteses, 6 vezes, ou apenas 6. E o que quer dizer isso? Quer dizer que vocês vão repetir um ponto e um aumento por toda a volta por 6 vezes. Ok? Eu estou falando isso para vocês porque existem algumas receitas, principalmente da Círculo, que é bem difícil de interpretar. Quantas vezes nós vamos repetir os aumentos, quantas carreiras nós vamos repetir, porque eles não deixam claro, né, essa questão quantitativa de carreiras e pontos. Mas, com essa explicação aqui, vocês vão destravar de algumas receitas, ok? Então, vamos seguindo. Um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo. Vejam que eu faço esse ponto baixo sozinho. No buraquinho seguinte, eu faço o aumento. É assim que deve ser. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. E a última repetição, um ponto baixo e um aumento. Finalizada a nossa terceira volta. E é assim que vai acontecendo o início dos nossos trabalhos em amigurumi. Muitas pessoas tinham dúvida, por isso que eu estou fazendo uma série de vídeos para nível iniciante e eu tenho certeza que, se vocês prestarem atenção na minha explicação, vocês vão destravar do amigurumi. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Não esqueçam de curtir, de compartilhar e de se inscrever. Se ficou alguma dúvida, olhe o vídeo várias vezes, é um vídeo bem curtinho. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula e tchau, tchau!